Bom, primeiramente eu gostaria de falar que o intuito desse vídeo não é falar mal nem criar uma verdade absoluta da pílula anticoncepcional, e sim pontuar alguns riscos que ela oferece e nem sempre nós mulheres sabemos ou sabemos pouco sobre ele. É inegável que desde a década de 60, quando as pílulas começaram a entrar na vida das mulheres e serem popularizadas na sociedade, ela trouxe uma independência muito grande, como nunca antes na vida da mulher, em relação à sua sexualidade, a seu corpo e a decisão de ter ou não filhos. Mas isso não significa que ela não forneça nenhum risco. E é exatamente isso que eu vou falar aqui hoje. Os hormônios das pílulas comuns e mais utilizadas pelas mulheres são conhecidos como etinilestradiol e progestogênio. Esses hormônios são derivados dos carbônios 19 e 17. A mãe desse progestogênio, ela chama-se medroxiprogesterona. São hormônios, portanto, sintéticos. Quando a pílula é tomada todos os dias, sem interrupção, a mulher não menstrua. E mesmo quando há interrupção, que são normalmente as pílulas de 21 dias, há menstruação, mas ela é falsa, porque não há óvulo nenhum sendo expelido para haver a menstruação. Então, o simples fato de tomarmos a pílula, ele é considerado errado. Por quê? Porque você já deve ter ouvido falar sobre casos de mulheres que tomaram a pílula certinho e por algum motivo ela falhou e a mulher engravidou. Então isso acontece porque quando a gente toma a pílula, são gerados subprodutos metabólicos. Então, dependendo do que você comeu e aconteceu no seu organismo naquele determinado período em que você tomou a pílula, ela pode perder um pouco da sua eficácia e a mulher acabar ovulando e engravidar. Quando eles são metabolizados pelo fígado, eles geram uma globulina chamada SHBG. Essa globulina, ela é responsável pela função de transportar os hormônios sexuais do nosso corpo. A SHBG, ela tem uma afinidade muito grande pela testosterona. E, ao contrário do que muitos e muitas pensam, a testosterona é muito importante no corpo feminino. O que acontece? O SHBG faz com que a testosterona que a gente usufrui fique indisponível. A testosterona, ela tem um papel importantíssimo e fundamental na vida da mulher. Ela está ligada muito ao fator sexual, a parte de energia ativa que nós precisamos para realizar funções do dia a dia, a nossa libido. Aí beleza, você fica realmente com a pele bem bonita tomando anticoncepcional, com o cabelo menos oleoso, os seus pelos param de nascer tão grossos, etc, etc. Mas a sua libido tá lá embaixo, você não perde gordura com facilidade e a sua perna tá cheia de celulite. Você não entende por quê. Porque o baixo nível de testosterona gera tudo isso e o alto nível de testosterona gera os pelos, a acne, queda de cabelo. Então, a testosterona precisa ficar em equilíbrio do nosso corpo para que a gente possa usufruí-la da melhor forma possível. Bom, nunca se falou tanto como ultimamente quanto a trombose relacionada à pílula, né? Antigamente a gente achava que essas coisas não aconteciam. Realmente vem na bula dizendo. Com essa informação que a gente tem, que não tem muitos anos, isso de 2010, 2011 pra cá, a gente começou a saber e outras pessoas começaram a compartilhar as próprias vivências. Então a gente viu que não é realmente tão raro assim acontecer com mulheres, né? Mesmo aquelas que não têm histórico familiar, não fumam, não bebem e têm um estilo de vida considerado saudável. A trombose é um coágulo que se forma principalmente em membros inferiores, como a perna, devido ao engrossamento do sangue. Se esse coágulo subir, entrar na nossa corrente sanguínea e subir, pode ocasionar o que a gente chama de tromboembolia pulmonar. Algumas mulheres realmente têm mais chance de desenvolver e isso é genético. E a luta das mulheres hoje, principalmente as que já sofreram com isso, é fazer com que esse exame
pré-pílula seja obrigatório e pedido pelo médico antes de receitar qualquer anticoncepcional. E caso você fume, opte por outro método contraceptivo. Por quê? Porque o cigarro com a pílula, ele aumenta em 10 vezes o risco de você desenvolver trombose. Gente, o peito não cresce. Assim como a gente tem uma maior facilidade de ganhar peso tomando pílula, acontece a mesma coisa com o nosso peito. Ele incha e retém líquido. Mas quando a mulher deixa de tomar pílula, ele volta ao tamanho normal dele. Muitas meninas novas, assim, às vezes sem necessidade de realmente usar a pílula, começam a usar pela essa lenda de que o peito vai ficar grande, vai crescer, etc. Assim como eu sou portadora dessa condição, não é uma doença, a síndrome do ovário policístico. Muitas mulheres, assim, acho que inúmeras, já tomaram ou foram receitadas pelo médico. E a maioria das mulheres tem SOP pelo fator de resistência insulínica. O anticoncepcional não trata esse tipo de SOP. Por quê? Porque a resistência insulínica é um fator genético que a gente já tem predisposição. No meu caso, por exemplo, a minha avó, a minha mãe tiveram SOP, hoje não tem mais, que é agravado pelo fator nutricional ao longo das nossas vidas. É inegável que a gente come besteira pra caramba durante a vida. Então, uma predisposição genética com um fator nutricional e uma alimentação pobre gera a resistência insulínica e estimula que ela produza mais testosterona ainda. Impede que o ovário ele funcione de forma normal. Só que aí a gente toma a pílula, né? Realmente, a pílula afana esses sintomas, só que ela não trata. O fator é genético e existe uma deficiência do pâncreas de produzir a insulina correta para o nosso corpo. É óbvio que não vai ser a pílula que vai tratar isso. O problema principal é que a gente não tem estudo suficiente sobre outros tipos de tratamento para o ovário policístico, a não ser a pílula, que acaba que mascara o problema. Existe um estudo feito pela IARC que diz que a pílula previne o câncer de endométrio e o câncer de ovário. Porém, em contrapartida, a Organização Mundial da Saúde alerta que a pílula tem alto potencial carcinogênico, estando na mesma classe que o tabaco e o amianto. E eu vou deixar o estudo aqui na descrição, caso vocês queiram ver. Mas o fato é que a pílula ainda é, e realmente é, a salvação para muitas mulheres hoje em dia. Porém, a gente não tem muita ideia, né, do que esses hormônios podem causar no nosso corpo ao longo do tempo. E, infelizmente, não se há o interesse da indústria farmacêutica em dar outras alternativas para as mulheres, a não ser hormônio sintético. No próximo vídeo, eu vou trazer alguns tratamentos naturais, fitoterápicos e paliativos para problemas hormonais relacionados ao nosso ciclo.